energia potencial, no caso, vamos começar com a energia potencial gravitacional, tá? Que eu vou chamar o G aqui por enquanto. Notem que, dependendo do problema que vocês tiverem, por exemplo, vocês só vão ter energia potencial gravitacional, não vai ter nenhum outro tipo de energia potencial ali. Pode ser que tenha mais de um tipo também, né? Então, dependendo do problema, vocês nem precisam usar esse UG, pode usar simplesmente U, porque vai ficar claro do que a gente está falando, né? Aqui eu vou colocar o G só por clareza, por enquanto, para ficar bem claro que a gente está falando de energia potencial gravitacional nesse momento. Aqui eu coloquei algum eixo Y, então, alguma referência, tá? Então, a gente tem aqui, digamos, o solo, por exemplo. E vamos olhar, então, a energia potencial gravitacional que existe entre a Terra e uma partícula qualquer aqui, de massa m, né, que a gente sabe a força gravitacional é mg. Lembrem, isso aqui é válido perto da superfície da Terra, né, perto da vizinhança da superfície da Terra. Então, como que a gente escreve isso aqui, né? O que que é essa coisa? Então, vamos ver. Vamos começar analisando o trabalho gravitacional, que é uma coisa que a gente já viu, né? Então, eu vou escrever o trabalho realizado pela força gravitacional quando a gente tem uma mudança de um y inicial até um y final. Ou seja, a gente está mudando a altura aqui. Não nos importa nesse momento se a gente está subindo ou descendo. Só o que importa é que tem alguma variação em y. Agora, o que que é o trabalho realizado pela força gravitacional quando a gente muda aqui em y? É a força gravitacional dy, né? Lembrem, isso aqui é a expressão para o trabalho de uma força qualquer, né? Uma força variável, que depende de y, no caso. Para a gente é mais fácil ainda, porque a gente sabe que a força gravitacional é uma força que é constante, né? Então, isso aqui, na verdade, é menos mg dy. Menos mg é constante, então sai para fora da integral, né? Então, isso aqui fica só mg menos mg integral de y inicial até o y final, né? Portanto, isso aqui fica menos mg, e aí essa, dy aqui, integral é y, né, calculado nos limites, então y final menos y inicial. Mas y final menos y inicial, lembrem, é delta y. E aí aqui a gente pode começar a ver que se delta y for positivo, então, na verdade, o nosso trabalho foi negativo, né? E se o delta y for negativo, então o trabalho é positivo. Então, notem, uma coisa está subindo, o trabalho é negativo, a gente já tinha visto isso antes, né? Se a coisa está descendo, o trabalho é positivo. Também a gente já tinha visto antes. Agora, lembrem, né, qual foi a definição que a gente deu, a relação entre trabalho conservativo e potencial, né, é que variação de energia potencial é menos o trabalho conservativo. Portanto, a variação de energia potencial gravitacional é igual a menos isso aqui, que é conservativo, né? Ou seja, a variação de energia potencial gravitacional, portanto, é igual a mg delta y. E aí aqui a gente pode ver que se delta y for maior que zero, então o delta U é maior que zero. Se o delta y é menor que zero, então o delta U é menor que zero. Ou seja, quando a gente sobe, a gente ganha energia potencial, quando a gente desce, a gente perde energia potencial. E notem, né, a maneira correta de se falar isso é energia potencial nesse sistema, entre esse sistema dessa massa e a Terra. Isso é a maneira certa, né? Muitas vezes a gente fala na energia potencial dessa massa, né, por causa de uma escolha que a gente faz normalmente, tá? Que é o seguinte, lembrem que a gente falou que a gente era livre para escolher o referencial, né? Então, o que a gente encontrou até agora foi o seguinte, que ΔU gravitacional é mg delta y. Agora, isso aqui significa o quê? O U
Gravitacional, vou abandonar o Gzinho agora só para facilitar. Então, o final menos o inicial igual a mg y final menos mg y inicial. Então, vejam, o que importa aqui é que houve alguma variação na altura y, né? Nesse eixo y que a gente colocou de altura. Agora, uma escolha muito comum que é feita, e em quase todos os lugares vocês vão encontrar essa escolha assim, é dizer que quando a gente está no solo, tá? Então a gente considera esse aqui o nosso o inicial, que é no solo, e isso aqui a gente diz que é potencial zero. Quando a gente faz isso, bom, isso aqui é y0 também, né? E aí, quando a gente faz isso, o que acontece é que a gente diz que existe, na verdade, uma altura h do solo até o ponto onde está a coisa, né? E que a energia gravitacional associada a isso, a essa altura h, é simplesmente mgh. Tá? Então vejam que isso aqui vem dessa escolha aqui, né? Mas notem que o que importa é que, bom, quando a gente varia h, isso aqui muda. Tá? Essa escolha é bem comum, né? A gente põe o solo como sendo zero, e qual que é a vantagem disso é que essa coisa aqui desaparece, né? A gente poderia ter escolhido o solo como, sei lá, 100 joules, por exemplo? Poderia, sem problema nenhum. Só que o que ia acontecer aqui? A gente ia ter um 100 e ele ia ficar aparecendo o tempo todo aqui, né? A gente ia ter que sempre somar ou subtrair esse 100. Isso é menos prático, né? Então a gente sempre tem essa liberdade de escolher o que é mais simples para a gente. Um outro ponto importante aqui é que notem que eu coloquei aqui o eixo y, mas a gente não falou nada sobre x. E vocês poderiam dizer que, bom, mas e se na verdade eu sair daqui, por exemplo, e vim para cá assim? E aí eu cheguei nesse outro ponto aqui. Então agora eu tenho deslocamento em y e em x. Então qual foi a minha variação de energia potencial gravitacional se eu sair daqui e vim para cá, tendo deslocamento em x também? E a resposta é que o que acontece em x não importa, tá? Só o que vocês precisam olhar é qual foi essa altura h que foi atingida, tá? Então, se, por exemplo, se u é igual a zero aqui, nesse ponto u vai ser igual a mgh, também não importa que ele está em x. Ou seja, todas as partículas, digamos, que estejam nessa mesma altura, onde em x elas estão, elas vão ter a mesma energia potencial associada a elas. E aqui vejam como isso também se relaciona com aquela independência do caminho que a gente tinha falado antes, né? Porque se eu tenho aqui o eixo y, o eixo x, né? E eu tenho, digamos, alguma energia potencial. Então, um inicial, que é numa altura aqui, e algum outro final, que é numa outra altura. A variação entre esses dois, ela não depende de como eu vim daqui para cá, né? Então, por exemplo, se eu fiz isso aqui, a variação é a mesma do que se eu tiver feito esse caminho aqui, ou se eu tiver feito esse caminho aqui. Tá? A variação, o ΔU, vai depender só do final e do U inicial, não depende do que aconteceu no meio do caminho. E vejam como isso é prático, né? A gente não precisa ficar olhando o que acontece no meio, a gente só precisa olhar o inicial e o final. Então, agora vamos falar da energia potencial elástica. Então, lembrem, força conservativa, né? Então, se é força conservativa, a gente pode associar uma energia potencial. E a gente já falou um pouco sobre trabalho, né, de uma mola no último encontro online. Então, eu não vou refazer tudo, eu vou só falar, dar os resultados aqui. Quem ficar com dúvidas, provavelmente pode dar uma olhada lá nos vídeos do último encontro online, porque
lá vai estar esclarecido, né, o trabalho da força elástica, né? Lembrem, a gente viu isso aqui, né, o trabalho realizado por uma mola, por uma força elástica, e lembrem que quando a gente fala de força elástica não precisa ser só mola, né, pode ser qualquer coisa que se comporte como uma mola, dentro de algum limite, por exemplo, não tem problema nenhum. Então, um elástico, por exemplo, um elástico distendido, ele se comporta como uma mola, né? Ele faz força para dentro, né? Porque ele quer voltar ao tamanho natural. Agora, ao contrário da mola, se vocês comprimirem um elástico, né? Uma borrachinha dessas, um atilho de mesa, se vocês comprimem ele, ele não faz a mesma força para fora, né? Porque ele não consegue fazer isso. Já uma mola consegue fazer a força tanto para dentro quanto para fora. Mas o que é importante aqui é lembrar que a gente calculou esse trabalho elástico, né, como sendo menos K, lembrem a constante elástica da mola, valor final de x sobre 2 menos valor inicial de x ao quadrado sobre 2, né? Lembrem, x final e inicial são os valores da posição que está a mola aqui, né? Então, a gente tem uma mola e ela pode ser distendida ou comprimida, e isso vai mudar esses valores de x. O que significa, né, que, voltando à nossa relação entre energia potencial e trabalho conservativa, é que isso aqui é menos o trabalho. Portanto, a variação de energia potencial elástica associada a uma mola, né, vai ser essa mesma coisa aqui, só que com sinal trocado. Portanto, kx final ao quadrado sobre 2 menos kx inicial ao quadrado, kx inicial ao quadrado sobre 2. E aí, de novo, vale aquela mesma coisa que a gente falou para energia potencial gravitacional, né? Que a gente é livre para fazer a escolha do nosso referencial. Se vocês lembrarem, quando a gente falou da força elástica, né? A gente disse que aqui x0 igual a zero, que é o comprimento natural da mola, né? Que ela não está sujeita a nenhuma força. A gente põe esse valor como sendo x0 igual a zero. E a gente pode fazer a mesma coisa aqui, né? Colocar isso aqui como xi igual a zero e colocar o i como sendo zero aqui. Então, esse vai ser o nosso referencial de energia zero para energia potencial elástica. O que significa para isso aqui? Significa que a gente pode escrever simplesmente u, né, que aí depende de x agora, como kx ao quadrado sobre 2. Lembrando, né, que a nossa referência é esse x0 igual a zero, que é o comprimento normal da mola, né? É que ela, quando ela não está nem comprimida, nem distendida.